E aí, gente bonita, tudo bem? Que alegria podermos estar juntos em mais um podcast. E hoje eu tenho a alegria, o privilégio, o prazer de ter aqui ao meu lado, ou estar de frente, como diria a Marília Gabriela, né? De frente com a minha amiga, irmã em Cristo, uma grande mentora, uma inspiração para a minha vida, para a minha família, essa querida e amada Márcia Mocelin Manfrim. Bem-vinda, Márcia, obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. Você já tem sido uma parceira semanal dos nossos programas na Rádio Novo Dia FM. E hoje a gente traz um pouquinho também para o YouTube, enfim, as redes sociais, todos esses conteúdos que a gente vem trabalhando ao longo desses meses e de anos já de uma história, né? Obrigado pela sua presença na nossa vida. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, pastor Leonardo. Para mim é uma alegria poder participar com você, porque eu aprendo o tempo todo e esse aprendizado, ele é imensurável. A arte de aprender depende do nosso desejo de estar lado a lado com pessoas que têm propósito na vida. É verdade. E quando nós decidimos trabalhar o nosso aprendizado contínuo, nós vamos nos aproximando, então, de quem pode nos ensinar. Porque a gente nunca pode ser um copo cheio, né? Nós temos que trabalhar para que, dia após dia, sempre step by step, nós possamos cuidar da nossa capacidade de aprender, se desenvolver, que na verdade é o autoburilamento íntimo. É isso aí, exatamente isso, né? Essa interação, ela gera um aprendizado. Procure estar próximo de pessoas que vão acrescentar na sua vida. Com certeza você também vai acrescentar na vida delas, e essa transmissão, essa interdependência entre os seres humanos, ela é maravilhosa. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o caminho do sucesso, mas não como uma receita, sabe aquele guia fácil que talvez você escuta um coaching falar e eu vou fazer isso que vai dar certo. Aqui a gente vai falar muito mais sobre princípios do sucesso do que ações ou estratégias, muito embora as estratégias e as ações, elas são a cereja do bolo, mas os princípios é que de fato sustentam todo esse alicerce. E eu convidei a Márcia, não só pela nossa amizade, mas também por esse livro fantástico que ela escreveu em parceria com Flávio Ruf Santos, Lado B, temas latentes, mas velados, da vida empresarial pelo olhar de quem os vivencia. Está aqui. E esse livro, ele traz princípios, ele traz uma conversa franca e aberta, de uma empresária corajosa por mostrar seus sentimentos, por falar também das agruras, e é por isso que eu acho que esse conteúdo ele tem que realmente chegar ao máximo de pessoas, né? Pessoas que estão iniciando a vida profissional, quem sabe pessoas que faliram estão recomeçando, pessoas que têm sonhos ou que quem sabe não conseguem definir o que é sonho, de repente alguns indivíduos que estão adiando certas realizações e estão esbarrando na procrastinação, pessoas que de alguma forma têm sido servas do dinheiro. Eu estou aqui já lançando vários assuntos porque tudo isso é tratado nessa obra magnífica, né, Márcia? Realmente o livro ele é rápido, ele é fácil e ele é preciso. Ele trabalha os sentimentos do empresário. É impressionante como no Brasil nós ainda temos uma visão de que o empresário é um cara de sorte, que o empresário ele é beneficiado pelas suas riquezas e pela sua abundância. Mas ser empresário tem um custo altíssimo. Primeiramente, pela responsabilidade que nós carregamos frente às famílias que dependem do nosso negócio.
do nosso sucesso, digamos assim. Eu sou bastante reticente com a palavra sucesso, porque eu ainda não conheço sucesso. Mas nós carregamos dores que muitas vezes não expressamos. E quando decidimos, então, eu e o Flávio, um grande amigo, escrever Lado B, nós abrimos o nosso coração para os anseios que os empresários carregam dentro de si e que por, talvez, orgulho, vaidade ou até receio de serem julgados por fraquezas, não expõem a sociedade que convivem. Então, que privilégio, né, para ambas as partes, seja para esse empresário já experiente de ter a sua voz representada aqui através de você, mas também uma honra para essas pessoas que estão iniciando a carreira, porque às vezes a gente fica pensando, né, poxa vida, se eu tivesse ouvido isso quando eu comecei. E aí, hoje, centenas de milhares de pessoas, sim, têm a oportunidade de ouvir enquanto estão começando. Para quem sabe, a gente sabe que Deus não queima etapas, mas para que esse processo seja mais ameno, seja mais leve, não é? E de um aprendizado mais intenso, porque, Márcia, quanto antes a gente aprende, menos a gente sofre. Ah, mas isso não tenha dúvida. Não é mesmo? É por isso que eu falo, invista no seu aprendizado, mas o aprendizado genuíno, Sim. não o aprendizado superficial. Quando nós investimos no conhecimento de conteúdo, quando nós investimos no sentimento profundo, quando nós investimos no relacionamento com profundidade, nós vamos transformando o nosso caráter. E a partir daí, nós nos tornamos pessoas relevantes. Porque nada mais complicado do que conviver com pessoas rasas. Verdade. Rasas em todos os sentidos. Rasas em propósito, rasas em sentimento, em relacionamento, na fé, nos valores. Aliás, eu achei impressionante porque no capítulo Presença, eu fiquei imaginando uma coisa e me pegou no contrapé. Porque eu falei, bom, com certeza o que eles vão falar aqui, que é o olho do dono que engorda o gado. O cara tem que estar presente. Ok, essa é uma verdade. Ninguém faz um negócio prosperar se não estiver ali. Sem muita disciplina, dedicação, Exato, cuidado. né? Aquela coisa de ser o primeiro que chega e o último que sai em alguns momentos. Não que isso seja uma regra sine qua non, né? Você não vai mudar. De qualquer forma, eu fiquei impressionado porque vocês abordam o tema da presença a partir do sentido. Inclusive, é citado um cara que eu admiro demais, que é o autor da logoterapia, o Viktor Frankl. Um cara que passou pelas agruras, não é, do nazismo, ele ajuda pessoas no seu sofrimento, nos campos de concentração na Polônia, e ele fala justamente isso, né, Márcia, que a felicidade da vida ela não depende da ausência de problemas, mas da presença de propósito. E aí, quando você traz nesse capítulo, Presença, a ideia do sentido da vida, eu fiquei realmente impressionado, porque todo esse conhecimento que a gente vai agregando na nossa vida, ele nos ajuda a construir sentido, ele nos ajuda a construir propósito, e ele nos ajuda a passar por essas agruras, por essas intempéries. Você falou, não é fácil ser empresário. No Brasil, acho que é muito mais difícil. Um país de uma incidência de impostos altíssima. Mais alta do mundo. É a mais alta do mundo, né? O cara pensa em empreender nesse país, quer dizer, ele já fica arrepiado. Complexidade tributária. Ninguém entende a complexidade tributária brasileira, uma legislação trabalhista que não favorece, a ausência de incentivo na empregabilidade. Todos esses desafios são tratados no lado B, mas com uma conexão muito particular ao sentimento. E não a fórmula mágica
de executar. Porque as grandes obras, elas são aquelas que trazem para você a vivência, o exemplo fundamentado na vivência, na experiência. E quando você trabalha a experiência em todos os aspectos da vida, isso que é o mais legal, não é? Porque todos sentimos. Todos sentimos. Alguns sentem com esperança e fé, outros sentem com dor e rancor, outros sentem com uma característica fria e descomprometida, inerente da sua própria alma, do seu espírito. E tudo isso reflete o ser. Quanto mais nós buscamos o nosso aprimoramento íntimo, respeitando as nossas dores, porque todos temos. É verdade. O livro fala sobre solidão. Como é que você vivencia sua solidão? Estando num posto profissional em que você não pode fraquejar. Quantas vezes, enquanto pastor, você já se deu o direito de dizer às pessoas que te ouvem: hoje eu estou fraco, triste, desolado, me sentindo desamparado? Quantas vezes você já pôde dizer isso? Pouquíssimas, né? Porque a gente tem esse receio. Como que as pessoas vão receber isso, né? Talvez para poucas pessoas eu já tenha dito isso. Até para você, em alguns momentos. Mas, de fato, as pessoas, elas olham para nós e elas também padronizam, né? Elas idealizam algo, principalmente o pastor, o empresário, é como se nós não tivéssemos essas fraquezas. Todo líder é julgado em tempo integral. É verdade. Se você está à frente de uma comunidade que espera de você perfeição, conviver com as imperfeições humanas passa a ser motivo de julgamento. É isso mesmo. Quantas vezes nós somos julgados durante o dia? Por olhares, por palavras, por sentimentos. E quando nós não estamos prontos emocionalmente para receber esse contraponto, nós também, por outro lado, nos conscientizamos como perfeitos. E nós não somos. É verdade. Então, amar as imperfeições, conviver com as imperfeições, também é um fator de crescimento. Esse é o poder da vulnerabilidade, né? Nos permitirmos sermos fracos diante de Deus, né? Principalmente, enquanto você falava da solidão, eu logo lembrei dessa estratégia de transformar a solidão em solitude. Que é tão diferente. Você viver a solitude, aproveitando o tempo que ela te dá para se autoconhecer. Porque vamos falar a verdade, né? O que a gente conhece de nós mesmos? Muito pouco, né? Uma vez eu passei por uma tentativa de sequestro. Nossa. E eram 2 homens armados, 4 da tarde. E naquele momento eu conheci um lado meu que eu jamais imaginei que eu tinha. Olha aí. Que era a força do grito, a força da palavra socorro, Olha aí, Márcia. a força física para rebater a agressão, a ponto deles me deixarem e dizerem que voltavam buscar depois. Meu Deus, Márcia. Você teve um livramento, hein? Pois é, mas eu também não conhecia essa força. E nos momentos de solitude, investir no nosso autoconhecimento através do relacionamento com Deus
é um aspecto de sabedoria. É, exatamente. E quantas vezes as pessoas se entregam à solidão e se deprimem porque não tem ninguém ali com elas, porque não estão rodeadas ou observadas ou apreciadas. O ser humano ele está muito suscetível, principalmente por meio das mídias sociais, a buscar um apreço do outro para que ele se mantenha em evidência, que chega a ser triste. É verdade. É isso mesmo. Eu quero só pensar, então, o que nós já falamos nesse primeiro momento da conversa. Primeiro que, de fato, existe o lado B. Todos nós temos esse lado B que precisa, sim, ser encarado com humildade, com graça, Com respeito. com responsabilidade. Fingir que ele não existe é só adiar problema e aumentar, na verdade, essa crise, esse conflito, né? Eu sempre tenho dito que nós não podemos deixar que a crise nos faça. Nós precisamos fazer a crise, assim como precisamos fazer o luto, assim como precisamos fazer a depressão, o pânico, a questão da própria culpa, etc, etc, etc. Então, o que vimos aqui foi isso. Existe o lado B, mas é mais fácil lidar com ele quando você o reconhece, quando você tem o propósito, né? Lembrando aí do Viktor Frankl, né? A presença do propósito na vida e essa ideia, né, maravilhosa da solitude. Né? Quando a gente trata esse lado B, não simplesmente da nossa forma, mas a gente de alguma forma compartilha essas dores e essas questões todas com o Senhor, aos pés do Senhor, em solitude, porque de fato não é para todo mundo que a gente pode demonstrar as nossas fraquezas. Isso não é orgulho, é sabedoria. Sim, Né? até porque nem sempre estamos ao lado de pessoas dispostas a oferecer um contraponto de esperança, de palavras de otimismo e até de compartilhamento da dor. Às vezes a pessoa até tem uma boa intenção, só que ela quer resolver o seu problema com a solução dela. E nem sempre é assim que funciona. Né? Exatamente. E aí, lado B também trata de outros aspectos importantes, como sucesso. E eu sempre procuro entender o que é o sucesso. Porque eu não acho que eu seja uma pessoa de sucesso. Até porque eu não entendo muito bem o sucesso. Mas você admite que está no processo. Sim, está em construção. Está em construção. E nós somos seres em construção o tempo todo. E aí eu falo, eu acho que eu vou ter sucesso quando eu estiver no reino. Porque lá sim... verdade. Nós seremos alguém de sucesso. Porque na Terra nós somos suscetíveis ao erro em tempo integral. É mesmo. E aí você fala assim, eu sou uma pessoa de sucesso? Em que aspecto da tua vida você tem sucesso? Porque você tem dinheiro, você tem sucesso? Como é que está a tua família? Como é que estão os teus filhos? Como você cuida dos seus pais? Os seus irmãos estão no mesmo patamar que você? Quanto você olha para o outro querendo que ele esteja no mesmo patamar que você? Ter sucesso não é simplesmente ter dinheiro, ter recurso, ter imóvel, viajar para o exterior quando você quiser, ter uma empresa gigante. Não. Ter sucesso é ter todos os aspectos da sua vida em equilíbrio. Nós podemos, então, dizer que temos sucesso? Será que nós já alcançamos esse patamar? Então, quando pensamos, aquela pessoa obteve o sucesso,
vamos analisar para que nós não estejamos sendo juízes de uma outra vida? Porque analisar o sucesso é analisar todos os aspectos de uma vivência humana. E o ser humano ele é sempre um ser complexo, né? Edgar Morin ele fala sobre isso, da complexidade do ser humano. Ao mesmo tempo em que ele é homo demens, ele é homo sapiens. Homo sapiens. Não é? Então, lidar com isso, saber lidar com isso, acho que é a sabedoria mesmo. Né? É o conhecimento que ganha ares de sabedoria. Então, fantástico. É exatamente isso, é esse sucesso medido, avaliado por todas as áreas em equilíbrio. E eu quero também ressaltar o seguinte, que na comparação, ninguém tem sucesso. Você sempre será uma pessoa mal sucedida se você entrar pelo viés da comparação. Sempre vai ter alguém mais rico que você, mais bonito que você, com uma casa mais confortável que a sua, com uma rotina que você acha que é mais leve. Porque cada qual tem a sua porção nessa terra. De glórias e de dores. Então não dá para a gente comparar. O ser humano ele é um ser único, por isso que ele é maravilhoso, a despeito, não é, das suas crises, dos seus complexos, das suas complexidades, etc. e tal. Então é bem isso, Márcia. Você falou aí, né, do julgar o outro está tendo sucesso, mas não é o caminho. Né? A questão é, tenha pessoas como referências, mas olhe para o processo de Deus na sua vida. E é isso que nos torna realmente únicos. É verdade. Quando nós olhamos, eu digo sempre que eu sou uma pessoa bastante competitiva. Só que a minha competição é comigo. Eu olho para ontem e falo o que eu vou fazer hoje para que seja melhor. O que eu preciso estudar que ontem eu não trabalhei bem. E essa autorreflexão vai te trazendo uma competitividade interna. E eu aprecio essa competitividade interna. Claro. Porque quando você busca ser melhor que você mesmo, você é justo. Porque você pode se autoavaliar. Com sabedoria, com fidelidade, com lealdade, que é diferente uma coisa da outra, verdade. E com resiliência. E esse auto-julgamento, ele é que vai trazer para você a luz que te mostra a realidade do teu comportamento. Porque nós estamos aqui para melhorar o nosso metro quadrado. É verdade. Não adianta você querer melhorar o outro. É isso aí. O outro pode melhorar-se pelo teu exemplo, mas não pelas tuas palavras. E aí, essa competitividade que eu tenho comigo, que me cobro com amorosidade também. Como é que é o nome daquele povo que bate nas costas? Eu não sei como é que é o nome daquele povo, mas eu não fico me chicoteando. Eu sou amorosa comigo, com as minhas falhas, com as minhas fragilidades. E essa é uma característica que te impulsiona. Então, depender do outro para que ele te leve para um patamar maior também não é saudável. Mas, na tua solitude, buscar a tua essência, se entender e depender do Criador, vai te fazer, com certeza, estar num posicionamento melhor. Amém. Antes das considerações finais, eu tenho 2 perguntas rápidas para você. Manda lá. Que eu percebi também, né, esses assuntos no seu livro. A primeira pergunta é a seguinte: abdicação é perda ou é estratégia? Essa é boa. Depende. Depende. Do que você vai abdicar? Para que você vai abdicar?
do que você vai abdicar depende daquilo que é o teu valor. Abdicar totalmente da convivência dos meus filhos para um emprego no exterior, que eu só irei poder vê-los daqui 3 anos, não vale a pena. Mas depende de você. Não sou eu que vou julgar as tuas decisões, porque isso depende do teu nível de relacionamento. Claro. Cada um tem o seu. Claro. E a gente respeita, porque as decisões são individuais. Para quê? Ah, mas se eu abdicar esses 3 anos, lá na frente eu vou poder oferecer tudo o que sempre sonhei. Então, é uma balança Uma balança. que só você pode colocar os pesos, ninguém mais. Todos abdicamos de algo. É necessário. Muitas vezes você abdicar do doce para ter o peso ideal. Abdicar de uma viagem para investir na tua casa própria. Abdicar do álcool para que você tenha uma mente sã. Abdicar. Essa é a nossa vida. Mas, para quê? Tem que estar muito claro na nossa consciência. E do que, mais ainda. Perfeito, muito bom. Que Deus nos ajude, né, a balancear essas renúncias todas, né, para a glória dele. A segunda pergunta é a seguinte: dinheiro, ele é senhor ou ele é servo? Porque vocês falam de uma armadilha aqui. Exatamente. Né? No livro vocês comentam algo sobre isso, né? Da pessoa que... Bom, fala aí, eu não vou dar spoiler, não. Falo direto, à altura. O dinheiro, ele não é nem o começo e nem o fim. O dinheiro é um meio para que você possa obter na sua vida a realização de uma vida mais confortável, daquilo que você idealiza realizar, um projeto profissional, a educação dos teus filhos, enfim. Mas ele não é senhor de nada. Ele é o meio que nós obtemos para a realização dos nossos projetos. E aí cabe a você, por meio do seu caráter, idealizar os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos. Então, o dinheiro ele jamais vai poder ser o nosso senhor. Excelente. Porque ele é única e exclusivamente o meio para que você possa realizar e mostrar quem você é. Ou seja, quanto mais dinheiro alguém tem, mais você conhece realmente quem é. Eu não acho que seja um pecado ter muito dinheiro. Até porque esse dinheiro é resultado de uma prática. Sim. Ou muito trabalho, muita dedicação, uma herança de alguém Sim, que trabalhou para deixar. Sim. Ou seja, não interessa como, mas o que você vai fazer com isso? Como você caracteriza o dinheiro que você tem, onde você emprega, qual a liberalidade que você trabalha com ele, ao ponto de transformar isso em bênção. Amém. Então, o dinheiro, ele é necessário, porque desde o início da criação já existia o dinheiro de uma forma ou de outra. Trocava-se azeite por açúcar. Era uma forma de compra. O escambo era uma relação comercial que foi substituída pela célula, que hoje é substituída pelo cartão de crédito, que amanhã vai ser um chip que vai ser implantado em nós, que é a tendência da tecnologia. Mas como usar esse recurso é o que te distingue. E para mim, o dinheiro não passa de um meio. Excelente. Seja ele muito, seja ele pouco, para demonstrar efetivamente
quem você é. Excelente. Márcia, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É sempre muito bom estar com você. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, seus filhos. Manda um abraço para Pamela, para o Lucas, para sua mãe maravilhosa que está aí acompanhando. Você trouxe seu pet hoje também. A gente traz o pet. E todos os colaboradores aí desse grupo tão abençoado que Deus te permitiu construir. Leve o nosso abraço para todos. Só lembrando, né, você vai conhecer mais o trabalho da Márcia, Instagram, @mocelinmanfrim. E a Márcia também está comigo semanalmente na Rádio Novo Dia FM, onde nós estamos gravando, inclusive, esse podcast nessa sala maravilhosa. Rádio Novo Dia FM 89.7 de Londrina, transmitindo para todo o Brasil. Eu quero muitíssimo agradecer também a produção desse podcast, @Bruno Benites ou o Bruno Benites, ele que tem sido aí um grande parceiro, com muita paciência, tem cuidado de nós nesses dias. Amém. E eu sempre agradeço também a igreja da qual eu venho, de onde eu pertenço, a Igreja Presbiteriana Central de Londrina, que também nos permite a realização desse evento aqui. Considerações finais, Márcia? Bom, lado B está na Amazon, à disposição para quem desejar realizar essa leitura. Logo teremos um novo livro. E esse em escrita solo. Opa, olha. Espero que ele venha cheio de luz aí para iluminar os caminhos daqueles que o lerem. E é sempre um prazer estar com você. Então, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, sua família linda, sobre a vida do Bruno, que nos acompanha, e sobre os projetos que Deus colocar no teu coração. Amém. Obrigado. Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar esse podcast para que outras pessoas também sejam abençoadas. Tchau, tchau. Até a próxima.